Hi everyone, terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora com a nossa aula 3.1, uma aula que a gente vai falar sobre os connectives, os conectivos. Eles são muito importantes para a sua compreensão de texto, do seu texto que você vai lidar, tanto no Enem, qualquer outra situação da sua vida. E para qualquer língua, né? Mas obviamente aqui a gente vai falar sobre inglês, então só vamos ver palavras em inglês, obviamente. Então, let's begin. Aula 3.1, e como eu falei para vocês, os conectivos, que também são conhecidos por discourse markers, que são marcadores de discurso, e também são conhecidos no inglês como linking words, palavras que linkam umas às outras, para você formar uma ideia que tenha ligação entre uma e outra. Então, o título da nossa aula é He Writes Well. Aí logo aqui a gente já tem o nosso primeiro conectivo que liga essa oração a essa aqui, certo? He writes well due to the connectives. To the connectives, ou seja, ele escreve bem, he writes well, do, que significa esse nosso conectivo devido aos conectivos. E aí a gente vai ter uma aula hoje que a gente vai ter uma lista de vários conectivos com várias ideias que eles passam e alguns vocês já conhecem porque são mais usados de forma informal e tem os mais robustos. Então assim você vai aprender hoje muitas palavras, então uma aula de vocabulário, presta atenção, uma aula de vocabulário, e vocabulário que você vai usar ou que você vai entrar em contato num texto em inglês. Então, essa frase que eu acabei de falar aqui para vocês, he writes well do the connectives, é a junção de uma ideia, que é essa ideia aqui, que ele escreve bem, e os conectivos, e essa palavra liga essas duas frases, como eu comentei para vocês, por conta dessa aqui, certo? Vamos entender mais o que são esses conectivos. Conectivos são palavras que contribuem para dar sentido e coesão em um texto. Então, eles ajudam a estruturar o começo, meio e fim entre as frases e parágrafos. Deixa um texto e fala mais refinados. Imagina você ler um texto onde as ideias de adição, que é aquele nosso entre outras palavras, mas a gente tem o costume de falar esse e no português também, são todas expressas com and, que é o nosso e, né? Então eu tenho aí uma frase para vocês, onde eu só vou usar somente essa questão do e, todas as vezes. Então, olha só. She bought a house and before she moved, she demolished some walls and when she did so, she found a giant termite mound. So she had to hire someone to remove it and build new walls. Ou seja, eu fiz esse and desse jeito para ficar mais chato, para mostrar para vocês justamente como só escrever esse and torna cansativo. Obviamente, se a gente fazer uma conversa, vou falar de uma forma informal, com um colega, um amigo, por mensagem de texto, e-mail, enfim, não tem tanto problema, mas assim, em outros contextos isso ficaria parecendo que você tem um vocabulário muito enxuto, que você só sabe essa palavra, inclusive no português, se você só usar o fica parecendo que você só sabe essa palavra. Então, para isso, a gente vai usar conectores para conectar uma ideia à outra e usar outras palavras também fora esse and, quando a gente quer expressar a ideia de adição, adicionar mais uma situação para a fala. Então, olha só, iremos ver os connectives, os conectivos, como conectar nossas ideias
conceitos, pensamentos de forma eficiente dentro de um mesmo texto ou fala. Para usarmos os conectores, a gente precisa o quê? Pensar em uma ordem lógica dos fatos e acontecimentos para facilitar o entendimento do seu texto, certo? Então não é qualquer conector você vai usar ali, então cada um exprime uma ideia, cada um vai exprimir uma ideia, certo? Então a gente vai começar com esse aqui. Olha só, abaixo você encontra conectivos usados para iniciar parágrafos, apresentar informações e fazer referência entre argumentos, certo? Então, esses aqui são os conectores de introdução e referência. Então, eu tenho algumas palavras aqui. Como vai ser a nossa aula? Eu vou falar elas em inglês, falar a tradução que está do lado. Obviamente, a tradução que está do lado, você pode encontrar também ela de uma outra forma traduzida. Nem sempre as traduções que estão aqui são somente essas que competem essa palavra. Algumas palavras podem ter mais do que essas que eu trouxe aqui, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira, concerning, 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 significa com relação a respeito de, no que diz respeito de, no que diz respeito a. First, first, primeiro, para começar. First of all, primeiro de tudo. Inclusive, eu traduzo esse first of all como primeiro de tudo, mas aqui, por exemplo, eu não coloquei primeiro de tudo, mas first of all pode ser primeiro de tudo, né? Mas também você pode traduzir como antes de mais nada, first of all, aí você vai começar a falar, né, a outra ideia, você está conectando esse conector com uma outra ideia que vem logo em seguida. Então, first of all, I need to go to home. Ou seja, primeiro de tudo, eu preciso ir para casa. Então, antes de eu falar eu preciso ir para casa, eu já coloquei esse conector antes para informar essa situação de antes de mais nada, antes de tudo, em primeiro lugar, eu preciso ir para casa. In reference to, em relação a, com referência a. Então, tem algumas palavras aqui que você consegue até imaginar. O reference parece muito com referência, né? In the first place, em primeiro lugar, para começo de conversa. Quando você está naquela situação de alguém fala uma coisa que você não gostou e você fala in the first place, para começo de conversa. Aí você começa a falar um monte de coisa, porque isso aí é o seu conector lá que vai usar no início de um argumento, tá ligado? É isso aí. Regarding, regarding com relação a, no que diz respeito a, no que tange a. Regarding. E o nosso próximo, to begin, do verbo to be, exatamente. Aqui ele tá com uma outra forma. To begin. Start with, to begin with, to start with. Então, você vai usar esse to aqui, junto com o start. To start with. Você não vai usar start with sozinho. To start with. Esse to vem para cá também. Em primeiro lugar, para começar, para começo de conversa. Da mesma forma. Então, você vê que tem alguns que são iguais, né? A ideia. In the first place é a mesma ideia de to begin, to start with, to begin with. Então, você... first of all também tem essa mesma ideia, esse aqui. Então, alguns têm a mesma ideia. Então, o que acontece? Você vai perceber que algumas palavras elas vão ser usadas mais para um contexto formal, outras vão ser mais usadas para um contexto informal. Então, isso depende muito do texto que você está lendo, do texto que você pretende fazer. Vai que você também queira escrever em inglês, né? Por que não? Para treinar o seu inglês, né? Exatamente, para treinar o seu inglês. É porque eu fiquei pensando o quê? Treinar o inglês. Então, vamos para o próximo slide, que tem aqui uma informação de uma frase. Agora a gente pegou, o que eu peguei, na verdade? Eu peguei um conectivo lá,
que é o conectivo de introdução e referência. E aí eu fiz o quê? Coloquei aqui numa frase, para vocês notarem. Concerning you, I have nothing to say. Concerning you, I have nothing to say. Inclusive a palavra concern, termina aqui com N, ela existe desta forma aqui, tá? Que inclusive ela tem algumas classificações gramaticais, como verbo e substantivo, certo? Aí vão ter outras traduções. Porque você sabe que uma palavra em inglês, ela tem várias classificações gramaticais, ela vai ter vários significados de acordo com o contexto que ela está sendo utilizada. Então, concerning you, I have nothing to say. E a gente volta lá e a gente vê que o concern significa com relação a respeito de, no que diz respeito de, no que diz respeito a. Então, assim, no que diz respeito a você, ou em relação a você, eu não tenho nada a dizer. I have nothing to say. Nada a declarar. Nothing to say. Então, na próxima, a gente vai voltar lá para o início do nosso slide, onde a gente mostrou, onde eu mostrei para vocês aquela frase que tinha várias informações com and, o tempo inteiro. Então, para você não ter que só usar esta palavra aqui, que todo mundo conhece, com certeza, que significa isso aqui, você tem aqui um outro leque de palavras que você pode usar para dar essa mesma ideia, a ideia de adição. Quando você vai adicionar uma outra informação na sua frase. Por exemplo, eu gosto de chocolate e tananã, e tananã. Então você vai falando várias situações, só que obviamente você não vai usando esse e várias vezes. Você fala, eu gosto de chocolate, vírgula, isso numa escrita, né? E por último você usa o e. Né? Então, para evitar de usar apenas esse and, eu tenho várias outras informações aqui para vocês. Engraçado que eu estou passando a mão como se vocês estivessem me vendo aqui. Então, eu esqueço de usar canetinha, eu fico passando a mão na televisão e ninguém está me vendo. Parabéns, teacher, é isso aí. Então, olha só, como no exemplo da introdução, utilizar sempre and pode ser algo cansativo e muito principiante, ou seja, você só conhece essa palavra, não conhece outra palavra com adição? Conheço sim. Você está aprendendo aqui, ó. Então, você vai poder falar mais do que o and para mostrar que você tem vocabulário sim, senhor. Se quiser acrescentar informações ao que está sendo falado ou escrito, que tal experimentar outros? Temos aí, além do and para exprimir, a ideia de adição, você também tem a palavra also, que é muito utilizada também, que significa também, igualmente, além disso. Então, eu gosto de chocolate e além disso eu gosto também de e também, igualmente. Você está entendendo a ideia? As well as, assim como, bem como. Besides, também muito utilizado. Besides, perceba que tem esse S, certo? Porque existe a palavra beside sem o S. Mas com esse S, ele vai dar essa ideia de adição. Além disso, além do mais, você está adicionando informações a uma outra informação. Você está entendendo? Você está linkando uma informação com a outra. Furthermore, além disso, além do mais. Equally important, igualmente importante, não menos importante. In addition ou in addition to, você pode usar com o to ou sem o to. Além disso, além do mais, aliás. Certo? Vamos ter mais outras aqui. Last but not least, ou seja, por último, que esse last é da ideia de último, mas não menos importante. Aí você fala, ué, mas cadê a palavra importante aqui? Não tem, realmente não tem. Mas só que é justamente isso, você não vai... Gente, não é sempre que você vai conseguir traduzir assim, certinho. Pô, essa palavra vai significar essa palavra vai significar aquela, não. Você percebe que o que a gente vai encontrar aqui, olha o que a gente encontra. Último é last, mais é but, não é o not, least é o menos. Aí tá faltando o por e o importante. Pra gente, a gente vai falar assim.
por último. A gente vai usar o por último, né? Que vai ter essa ideia do last. Só que o que acontece? A gente não vai sempre traduzir ao pé da letra. Então, não ache isso estranho. Isso é uma coisa muito comum, tá? Então, por último, mas não menos importante, a gente vai falar em inglês last but not least. Isso aí. Mesmo não tendo esse por, não tendo o importante, mas essa é a ideia que passa. Moreover, além disso, além do mais, também muito usado. On top of that, além disso, além do mais. Então, você pode escolher o moreover ou on top of that, porque eles passam a mesma ideia, né? Além disso, além do mais. Similarly, similarmente, dá pra ver, né? Cognato, do mesmo modo, da mesma maneira. To também, muito, extremamente utilizado, né? Um clássico que significa também. Então, muita gente acaba deixando de usar o to para usar o also, que é muito usado também, certo? E aí a gente tem isso aqui, essa informação, usando uma linking word, que está bem aqui, que está juntando essa ideia aqui com essa ideia desse jeito, está linkando, essa palavra está fazendo um link entre essas duas frases. Então foi juntando a frase, ficou assim: But I have to say something about myself. Mas eu tenho algo a dizer sobre mim mesmo. Besides being handsome, I'm awesome. Além de eu ser bonito, handsome, que é para homem, bonito para homem, eu sou maravilhoso. E a pessoa tem realmente uma autoestima muito boa, e tá certo, tá certíssimo. Besides being handsome, I'm awesome. Então, entender essa ideia dos conectores, ele poderia falar essa frase usando a seguinte situação. Ele usou but aqui, ó. Ele poderia falar I have to say something about myself. Beleza? Sem usar esse conector. Aí ele poderia falar I am handsome and I am awesome. Awesome. Só que ele resolveu fazer uma frase só. Então, esse conector tá ligando tanto essa frase quanto essa aqui. E meus traços estão horríveis, mas tudo bem. Então vamos para a próxima. Para encadear ideias que seguem uma lógica, você vai usar os conectivos de sequência, certo? Temos o after that, após isso, depois disso, first, primeiro, firstly, em primeiro lugar, primeiramente, que aqui já é um advérbio, beleza? Second, segundo. First e second, inclusive, são números ordinais, porque os conectivos são formados por várias classificações gramaticais. Aqui nós temos por exemplo, um advérbio, aqui também temos um advérbio, certo? E aí, firstly, com esse Y no final, e secondly, com esse Y no final, já dá essa ideia de primeiramente e em segundo lugar, aqui. Não colocou segundamente. Então, eu coloquei segundo lugar. Third, terceiro. Before, antes. Following, seguinte, próximo, depois de. Engraçado que eu comecei a aula falando a palavra 2 vezes, agora estou falando uma vez, porque tem um monte de palavra ainda para ser vista, né? Então só estou falando uma vez cada uma. Next, próximo, seguinte, em seguida. Then é um conector muito usado para sequência, porque quando a gente está contando uma história, a gente fala, e aí depois, né? E aí depois, a gente coloca esse né. E aí depois, aí tem gente que fala assim, não teve. Não teve o quê? O que não teve? A gente não sabe, né? Às vezes a pessoa só fala não teve, mas não teve o quê? Then que é esse nosso depois, então aí, né, o que aconteceu? E aí, então, eu cheguei lá, e aí, então, esse nosso então é esse then. Então, eles vão falar and then, so then, tá ligado? Later, mais tarde, posteriormente, finally, finalmente, por último e por fim. E aí nós temos vários de sequência, como vocês podem perceber. E temos agora uma frase usando 2 conectivos de sequência. Começamos com ele e depois vamos para esse aqui. Então ele começa falando primeiramente, né,
usando first, né? First, I'm handsome and awesome. Outra pessoa falando que é, né, bonito e maravilhoso. Ou a mesma pessoa, na verdade, é a mesma pessoa, só que tá um pouco diferente aqui nessa foto. Você tá um pouco diferente. Second, I am intelligent and a perfect soccer player. Então ele fala primeiro, ou em primeiro lugar, eu sou bonito e maravilhoso. Em segundo lugar, eu sou inteligente e um jogador de futebol bem bacaninha, bem perfeito aí. Aí nós temos o próximo. Você quer dizer quando os fatos acontecem? Então use os conectores abaixo. Conector de tempo. Ideia de tempo. Então olha só. Depois de pouco tempo, passado por pouco tempo, então você vai usar isso aqui. After a short time. After a short time. Depois de um tempo, passado algum tempo, after a while. After a while. Depois, posteriormente, gente, eu não estou querendo falar o R no lugar do S. Posteriormente, afterward. Afterward. Assim que, tão longe que, as soon as. As soon as. Agora eu estou repetindo mais de uma vez a palavra. Finalmente, por fim, por último, at last. At last. De agora em diante, daqui pra frente, from now on. Daquele momento que você fala assim, olha, aqui pra frente eu só vou fazer, enfim, essas promessas que a gente faz, né? Não vou falar aqui porque eu posso falar algo pessoal. Então, from now on, blá, 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 blá. Então, você usa este conector. Nesse meio tempo, por enquanto, enquanto isso... In the meantime, olha a palavra time aqui que indica tempo. Então você já consegue perceber, opa, essa palavra aqui, ela se conectou aqui é de tempo. Se tiver uma atividade essa palavra, você já sabe, porque ela aparece aí com a palavra time, então só pode ser ideia de tempo. Lately, ultimamente. Presta atenção, lately é ultimamente, recentemente. Later, mais tarde, mais adiante, no final. Later that day, mais tarde, naquele dia. Meanwhile, nesse meio tempo, por enquanto, enquanto isso. Now, que é agora. Temos mais. Nowadays, atualmente, hoje em dia. On the following day, no dia seguinte. Since, desde então. Subsequently, posteriormente, subsequentemente. The next day, week or month, ou seja, the next day, the next week, the next month. No dia, semana, mês seguinte, ou seja, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Then, que é depois, então. Também é usado aqui no tempo. Thereafter, depois disso, posteriormente. While, enquanto, durante. Soon, logo, pouco tempo. Soon after, logo após, logo depois. Ultimately, finalmente, por fim. Por último, então presta atenção que ultimately vai significar finalmente, tá? Não é ultimamente, não é um falso cognato aí. I don't know why, but lately my mate is getting more and more tattletale. Então eu não sei porquê, mas a minha secretária do lar, mas ultimamente a minha secretária do lar está ficando cada vez mais tattletale, linguaruda, fofoqueira. Contrapondo informações, esses conectores indicam uma ideia de conceito contrário ao que foi apresentado. Então, nós temos aqui agora contraste, ideia de contraste. Although, apesar, embora, entretanto, but, mas, porém, by contrast to, or by contrast with, em contraste, em contrapartida, por outro lado. Conversely,
por outro lado, em contrapartida, pelo contrário. Even though, embora, não obstante, apesar de que, even though, muito usado. However, que é o nosso mais, contudo, entretanto, todavia, no entanto. In contrast to, in contrast with, em contraste com, em contraposição a. In spite of this, apesar disso, não obstante. Meanwhile, entretanto, no entanto. Beleza? Temos mais sobre ele. Nevertheless, nonetheless, no entanto, não obstante, contudo, todavia, ainda assim. On the contrary, a gente viu essa palavra ontem, na aula passada. Ao contrário, pelo contrário, em contrapartida. On the other hand, por outro lado. Other side, caso contrário, de outra forma. Still, ainda, mesmo assim, entretanto, todavia. Though, no entanto, entretanto, embora. Unlike, ao contrário, diferentemente. Perceba que vem da palavra like, mas eu uso esse sufixo aqui para dar a ideia oposto, certo? Ao contrário, diferente. While, embora, ao passo que, embora, tá repetindo, não é tudo bem. Whereas, enquanto que, ao passo que, considerando que. Yet, ainda, no entanto, mesmo assim. Although being a tattletale, although being a tattletale, gente, eu jurei, eu falei a palavra table aqui, a pessoa viajou, li sem querer a palavra table e na verdade não era, né? Então, although, embora, entretanto, que ela seja uma, como é que é? Tattletale, tava aqui na minha, linguaruda, pronto. Eu ia falar fofoqueira, mas eu queria falar linguaruda, porque fofoqueira, né? Eu ia falar linguaruda. Qual é pior, fofoqueira ou linguaruda? Não sei. Eu acho que fofoqueira, mas os dois têm o mesmo sentido, então essa palavra significa isso. Então, embora ela seja linguaruda, fofoqueira, enfim, she has an enormous heart. Ela tem um coração enorme, enormous heart. Há conectores que estabelecem comparações entre ideias ou conceitos apresentados. E esses são os de comparação. Então a gente usa o as so, como tal, como muitos, como tantos. Like, tal como, da mesma forma que, semelhante. Percebe que diferente do unlike, a gente viu aquele unlike, tem o N aqui na frente, o N. Esse aqui já com like, ele vai significar outra coisa. Perceba que like, ele tem várias classificações gramaticais também. Ele é verbo, ele é um conectivo que vai o quê? Que vai dar essa ideia de comparação. Então, like you, como você, tal como você, da mesma forma, semelhante. Like was, eita, o que eu falei aqui? Likewise, eu ia falar was. Às vezes, assim, dá uma loucura no português e inglês que a teacher fica louca. Likewise, da mesma forma, do mesmo modo, assim como. Similarly, similarmente, de modo semelhante. Olha como é bem similar, a palavra similar é similar à palavra em inglês, entendeu? In comparison with, em comparação a, com. In the same way, da mesma forma, maneira, do mesmo modo. É muita palavra, gente. Eu trouxe aqui uma extensão aqui de palavras para vocês que eu gostaria de ficar parada e falar mais sobre elas, mas o tempo é pouco. Parece que 40 minutos passa voando aqui, porque eu tô olhando o tempo aqui, gente. Tenho pouco tempo, ainda tenho mais palavras para apresentar a vocês. Então, assim, é um monte de vocabulário. Anota esses vocabulários, presta atenção nesse vocabulário, porque isso aqui não só serve para as provas de Enem, não, tá, gente? Isso também serve para prova de concurso. Questão com conectivo cai a beça em concurso. Tu é doido, cai demais. E eles principalmente pedem para você saber os sinônimos dos conectivos e as ideias que eles passam. Então, assim, é interessante conhecer bastante, viu? Para você poder saber
de mais de um, não só um ou dois, você saber vários. Então, likewise, my maid, my husband. Perdão, olha aqui a vírgula, olha o comma aqui, eu não olhei. Likewise, my maid, my husband is addicted to a good gossip. Então, likewise vem da nossa comparação. Então, da mesma forma, do mesmo modo, assim como a minha secretária do lar, o meu marido é viciado em uma boa fofoca, gossip. Beleza? Temos aí, ó, para exemplificar ou detalhar o que está sendo falado, acrescente estes ao seu repertório, dando exemplos. Então, para dar exemplo, você fala, eu conheço for example, é o clássico for example, mas você também tem outros. Então, assim, você vai ouvir também o for instance, por exemplo, também, in particular, em particular, in this case, neste caso. Isso aqui também é para dar exemplo, tá? Such as, também muito usado, tal como por exemplo, to be specific, para ser específico, to illustrate, para ilustrar, para exemplificar. E aí a gente tem um exemplo. To illustrate my, de novo a vírgula, vamos lá, pausada, porque eu tô falando muito rápido, porque muita palavra tem que falar rápido, às vezes eu sei que você aí talvez esteja com a cabeça meio, meu Deus, a teacher tá falando muito rápido, é muita palavra, mas aqui é mais para você reconhecer as palavras. Quem sabe se você também queira aprender um pouco a falar, né, a pronúncia da palavra, é interessante você depois olhar, dar lá no Google Tradutor, coloca lá para você ouvir, fica repetindo, se também sua vontade é ter a habilidade do speaking, né, que é da fala. Então, to illustrate my maid and my husband are always gossiping together about the neighborhood. Então, olha só, a gente viu o to illustrate, né, para exemplificar, olha aí, ó. Minha secretária do lar e meu marido estão sempre gossiping together, estão sempre fofocando junto sobre a vizinhança. Indicando fatos ou fazendo relações das ideias ou conceitos, atrelando as informações e apresentando de forma clara a razão ou motivo entre elas. Aí a gente vai usar causa, consequência e resultado. Vamos lá, indicando fatos ou fazendo relações das ideias ou conceitos, atrelando as informações e apresentando de forma clara a razão ou motivo entre elas. Então, accordingly, por conseguinte, portanto, consequentemente, as a consequence, como resultado, por conseguinte, consequentemente, como consequência, as a result of, como em consequência de, como resultado de, because of, devido a, por causa de, por isso, consequently, por conseguinte, portanto, consequentemente, por isso, consequently, due to, devido a, que está inclusive lá no título da nossa aula, o due to, devido a, for, porque, por causa de, for this reason, por essa razão, por esse motivo, e realmente aqui você traduz mesmo ao pé da letra, por essa razão, hence, portanto, deste modo, por conseguinte, por isso, daí, por isso, vírgula, daí. In order to, a fim de que, de modo que, on account of, por causa de, em razão de, por conta de, since, visto que, já que, porquanto, so, então, portanto, por isso, so é muito utilizado, then de novo, tá aqui de novo também. Então, portanto, thereby, por conseguinte, portanto, consequentemente, por isso, desse modo, therefore, por conseguinte, portanto, consequentemente, por isso, por essa razão ou motivo, thus, portanto, deste modo, por conseguinte, e por isso. According to them, Maria, the neighborhood, hit her husband with a frying pan last Saturday. Para concluir o texto, é importante incluir conectivos, dando fechamento à ideia ou resumindo o assunto. Conclusão e resumo agora.
Então, a gente vai ter conectivos aqui de conclusão e resumo. After all, afinal de contas, no fim das contas. As we have seen, como vimos, como constatamos, conforme já vimos. As you can see, como você pode ver, como pode constatar, como pode verificar. At last, finalmente, por fim, por último. Finally, finalmente, por último, por fim, para terminar. In brief, em resumo, em suma. In conclusion, por fim, para concluir, resumindo, para terminar. In short, em resumo, em suma, em poucas palavras. In summary, em resumo, de forma resumida, em suma. E para finalizar aqui, on the whole, no geral, de modo geral, de maneira geral, to conclude, para concluir, terminar, por último, concluindo, para terminar, to summarize, para resumir, resumindo, to sum up, que eu gosto de usar mais, de todos aí eu uso mais to sum up. To sum up, em resumo, resumindo, para concluir. Eita, que eu fiz o EC muito doido. Olha aí, to sum up, para resumir, para concluir, 2 pontos. Agora é ela, a mulher lá do husband, que é muito gossip, muito tattletale. E naquela hora eu falei tattletale, teacher louca. I'm beautiful, awesome, and I have a gossiper maid and husband. Então, para resumir, to sum up, eu sou bonita, maravilhosa. Beautiful é para mulher, então a gente usa aqui. E eu tenho um marido e uma secretária do lar. Fofoqueiros. Let's practice. Quase que não sai meu practice. Let's practice. Agora aí, ó, na seguinte frase. Presta atenção. Although the video game was cheap, my mother couldn't afford it. Although, ele tá vindo lá no início da frase, mas não significa que tem a ver com introdução, tá? Nem sempre. Então, ó, although tem o valor de quê? E aí? Aqui não é tradução, eu quero que você me fale se esse although é referência, adição, tempo, contraste ou conclusão. A gente sabe que não é adição, porque, né, não tá adicionando nenhuma informação, não tá fazendo esse papel. A adição a gente já tira. Que o tempo eu acho que também, né? Dá pra saber que o tempo não é. E aí? Although é esse nosso embora. Embora o videogame estivesse barato, minha mãe não podia comprar. E aí? Referência, adição, tempo, contraste ou conclusão? Conclusão a gente também sabe que não é. Acabamos de ver? Entre referência e contraste, o que você acha? Quem falou contraste, acertou. Muito bem. Vamos para a próxima. Na frase, in comparison with the former neighbor, the new one is very calm. In comparison with. Essa aqui está muito fácil. Vai exercer a função de quê? Vou nem traduzir a frase ainda. Só para na outra ainda traduzir, né? Eu falei embora. Essa aí eu não vou falar. Dar exemplo, comparação, causa, conclusão ou referência. O que vocês acham? Todo mundo sabe que é comparação, né? Então, em comparação ao antigo vizinho, o novo é mais calmo. Aliás, é muito calmo, não é mais não, muito calmo. E a nossa última, na frase, he was late, therefore he couldn't board the plane. Therefore, transmite qual ideia? E aí? Conclusão, dar exemplo, tempo, consequência ou referência? O que você acha? Pensa aí. Therefore, vai dar ideia de quê? Dar exemplo a gente sabe que não é. Não tem nenhum... Dá para entender que não é do exemplo, não é do tempo. Aí eu acho que também não é conclusão. Fica o quê? Quem falou consequência, acertou. Therefore, ou seja, he was late, ele estava atrasado.
atrasado, ele estava atrasado, e aí essa palavra tá ligando essa frase com essa aqui, que ele não podia entrar no avião. E a palavra therefore vai indicar a consequência, então. Ele estava atrasado, portanto, therefore, he couldn't board the plane. Ele não podia entrar no avião, meu Deus, quase que não sai. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu sei que foram muitas palavras, eu sei. Mas aí, surgiu mais dúvidas? Pesquisa esse conteúdo na internet, no livro, e vamos estudar. See you next class. Bye bye.